quando você vê um paciente que chega no PA, que ele está muito dispineico, ainda está consciente, e geralmente é associado a alguma conduta que ele tomou, ou ele se alimentou demais, comeu algumas coisas salgadas, já tem histórico de ser hipertenso, de ser diabético, ou não conduz direito à doença, certo? Tem uma vida que não é tão regrada, e muitas vezes ele até tem uma vida regrada, mas por conta de um episódio específico, ele apresenta esse quadro. O que eu posso dizer que na prática vocês vão constatar para chegar nesse diagnóstico, que me fez pensar principalmente, e até fazer a exclusão de outros que a gente vai falar, é justamente quando ele coloca essa tosse que tem um escarro espumoso e tingido de sangue, ou seja, uma solução rosácea. Qual é o caso, pessoal? Edema agudo de pulmão. Isso acontece demais no PA. Vocês vão ver muitas vezes atendimento para edema agudo de pulmão. Como é que a gente vai conduzir o edema agudo de pulmão, pessoal? O edema agudo de pulmão, na maioria das vezes, ele é cardiogênico, tá? Na maioria das vezes, mas ele pode ser também não cardiogênico quando o paciente tem uma asma e evolui com a pneumonia, quando o paciente tem alguma outra infecção que até não é de cunho pulmonar, e muitas vezes também pode acontecer do paciente ser um idoso, ser um paciente sequelado de AVC e ter uma broncoaspiração e evoluir com edema agudo. Mas no caso dos pacientes de edema agudo de pulmão, como este caso que a gente colocou na situação clínica, que é também do tipo que ele já chega grave, já é hipertenso, não conduz, não trata direito, a gente chama a maioria das vezes que é o cardiogênico, tá? A etiologia dele é cardiogênico por quê? Ele já tem história prévia de hipertensão, ele tem uma insuficiência cardíaca que estava compensada, mas que provavelmente ele na churrascaria exagerou na dieta dele, comeu churrasco salgado em grande quantidade, obviamente deu um pique hipertensivo e esse pique hipertensivo consolidou com edema agudo de pulmão. E eu vou explicar o que é o edema agudo de pulmão e sua etiologia para vocês entenderem, pessoal. Na verdade, nada mais é, essa sensação de afogamento que ele falou é a realidade. Entra líquido intersticial dentro dos brônquios pulmonares, ou seja, essa drenagem linfática e o próprio sangue, ao invés dos bronquíolos ter ali aquela troca gasosa apenas com o ar, ele fica como se fosse alagado. E como está alagado, não consegue ter troca efetiva de oxigênio e gás carbônico, causando de fato uma sensação de afogamento nesse paciente. Então, como a gente olha aqui na figura, se vocês prestarem atenção, você vai ver que há um líquido no espaço alveolar. E o alvéolo pulmonar, nós sabemos que ele tem que ser o quê? Totalmente isento de líquido. Para que tenha a troca gasosa, ele tem que estar com o espaço todo livre para que entre oxigênio, saia gás carbônico e nesse intre, através da troca intersticial, esse oxigênio vai entrar pela corrente sanguínea e ao mesmo tempo o gás carbônico vai ser eliminado pela respiração. Como ele tem um aumento de pressão, vai sobrecarregar o coração dele por ter uma insuficiência cardíaca, que não está compensada, a bomba não vai funcionar efetivamente, não vai acompanhar esse aumento súbito de pressão e, naturalmente, ele vai estar acumulando líquido no pulmão, causando um edema agudo de pulmão. Se você gostou deste conteúdo e quer se aprimorar mais, dominar mais o uso de drogas na urgência e emergência, então clica aí no link, se inscreva, que nós faremos uma imersão que você vai aprender tudo que for necessário para dominar as drogas que vão salvar o paciente na urgência e emergência. A gente espera vocês lá.